Vamos meditar um pouquinho nessa palavra do capítulo 3 do profeta Malaquias, a partir do versículo de número 12, ou melhor, versículo de número 13. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre fazer a diferença. Amém? Antes de nós lermos esse texto bíblico, vale a pena nós lembrarmos que nós estamos vivendo dias bastante confusos na terra, verdade? Quem concorda? Nós estamos vivendo uma realidade assim que tem nos chocado nos últimos dias, verdade, irmão Diego? Hoje a moda é ideologia de gênero, né? Hoje o assunto mais comentado é ideologia de gênero. Agora eu lhe faço uma pergunta nessa noite. E a igreja onde fica? Qual é o papel da igreja na sociedade? É forte, irmãos? É forte. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou comigo, né? Que chegou o tempo da igreja se despertar. Chegou o tempo de você deixar de ser mais um na multidão e fazer a diferença. Ah, Jesus, só de falar já fica arrepiada. É forte. Chegou o tempo da igreja se despertar. Chegou o tempo da igreja deixar de vir no culto somente domingo à noite. Chegou o tempo, de começar realmente a fazer a diferença. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, então, Malaquias capítulo 3, a partir do verso de número 13. Diz assim, a palavra do Senhor: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há o que, irmãos? E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia. E eles serão meus, diz o Senhor. Olha as promessas aí nesse versículo. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Olha que promessa. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Aleluia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai comigo ainda no capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o quê? O sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis, e algumas versões dizem saltareis, como os bezerros do cevadouro. Aleluia. Coloque aí a sua Bíblia aí no seu banco e aplauda o nome daquele que vive e reina. Aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Pode aplaudir mais forte, que é para Ele. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Alabaxúria daia sol. Eita, alabaxúria me dique a sé. Eita, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Sinta a glória dEle. Sinta a presença dEle neste lugar. Meu Deus, aleluia, aleluia, é para ti, Jesus, aleluia. Fique à vontade, meu irmão. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus, queridos. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. O livro do profeta Malaquias, ele foi escrito no período pós-exílio.
E nessa época o templo do Senhor já havia sido reedificado. Porém o povo passava por um declínio espiritual muito grande. E interessante que quando a gente começa a ler a partir do capítulo 1 de Malaquias, se você nunca leu, são somente 4 capítulos, é um livro bem fácil para a gente ler rapidinho. Então se você não leu ele ainda, você pode ler na sua casa, amém? Glória a Deus. E quando nós começamos a ler aqui o capítulo 1, nós vemos que aquele povo, ele começou a ser negligente em muitas coisas. E quando a gente começa a ser negligente, como disse o irmão ali, né? Quando a gente fica se achando meio que o todo-poderoso, achando que não vai acontecer nada, aí é que é perigoso, né? E esse povo estava assim, meio que desanimado, meio que relaxado na sua fé, meio que relaxando no culto a Deus, inclusive até os sacerdotes estavam, né, agindo de maneira errada. Então o Senhor usa a vida do profeta Malaquias para lhes chamar a atenção, para trazê-los novamente para o foco. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante que quando nós lemos aqui no capítulo 1, o verso de número 7, ele diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus começa a usar a vida do profeta para trazê-los novamente para a essência da adoração. Ou seja, o culto a Deus é para Deus. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Ele. Então nós temos que oferecer o melhor que nós temos, a melhor adoração, o melhor glória, a melhor oferta, o melhor abraço. Eu não sei o que você trouxe nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E olha só, você que está com a tua Bíblia aberta no capítulo 1, ele diz também, no versículo 6, ele diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Olha que forte. O Senhor falando assim: se eu sou o teu pai, cadê a minha honra? Como que você tem me honrado? Como que você tem me adorado? É forte isso, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E depois o profeta ainda ele vai falando acerca de situações que estavam acontecendo. Pessoas que eram casadas já há algum tempo começaram a se divorciar, começaram a se casar com mulheres pagãs, com mulheres mais novas do que as suas esposas. E isso parece que é similar aos dias de hoje, né? Troca, como é que fala? Troca uma de 50 por uma de 15, né? Hoje é moda, né? Se divorciar para casar com mulheres mais novas. E assim vai, né? E mais ou menos isso que estava acontecendo. E o Senhor trazendo eles para o foco novamente, dizendo: olha, dá valor à mulher que casou com você na sua mocidade. Fica com ela, faça de tudo para você construir um lar com essa mulher. E eles começaram a ser exortados novamente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que o Senhor também chama a atenção deles, queridos, acerca da sua vinda. Aleluia, dizendo que a sua vinda estava próxima. Aleluia, e que eles precisavam se arrepender. E olha o que diz no capítulo 3, o verso de número 6, ele diz assim, ó: porque eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Sabe por que muitas vezes nós não somos consumidos pela ira de Deus? Porque Ele tem um caráter santo, e a palavra dEle é assim sim e não não. O Senhor, Ele é tardio em irar-se. O Senhor é misericordioso. Porque se Ele fosse olhar para as nossas iniquidades, quem sabe nós não estaríamos mais vivos hoje. Aleluia. Então o Senhor, Ele é imutável no seu caráter. E a palavra do Senhor diz também que o Senhor não tem prazer na morte do
ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do pecador, mas o Senhor tem prazer que ele se arrependa e que ele viva. Aleluia. O Senhor não quer a morte espiritual de ninguém. Ele tem o prazer que a pessoa se arrependa, que a pessoa dê ouvido à sua palavra. Aleluia. Era mais ou menos esse o contexto do livro do profeta Malaquias, quando Deus levanta este homem para profetizar. Aleluia. E quando nós lemos aqui no capítulo 3, a partir do verso de número 13, ele diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Eu vou classificar aqui dois tipos de pessoa nessa noite. Quero refletir com você. A primeira classe de pessoa são os murmuradores. Existe uma classe de pessoas que estão dentro das igrejas e que são murmuradores. Olha o que esse povo estava dizendo aqui no versículo de número 14. Eles estavam dizendo assim: é inútil servir a Deus. Do que adianta a gente servir a Deus? Você já ouviu alguém falando assim, perto de você alguma vez? O que adianta eu ir na igreja, se a minha vida não muda? O que adianta eu ir no culto? O que adianta eu jejuar? O que adianta eu pagar preço na madrugada? O que adianta eu ofertar na casa do Senhor? Eu não vejo mudança na minha vida. As coisas não estão acontecendo da maneira que eu planejei, da maneira que eu pensei. Ei, querido, se nós estivermos neste foco, nós estamos com uma motivação errada, porque a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O fato de nós estarmos aqui nessa noite não é para ter dinheiro para pagar as contas, não é para ter um carro bom, não é para ter uma casa, não. A primeira coisa é pela salvação das nossas almas. O foco é a adoração a Deus, e o foco é a salvação das nossas almas. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então, quando a gente começa a murmurar e dizer, não adianta ser crente, era melhor eu ter continuado lá no mundo, pelo menos eu não passava aperto. Eu escuto muita gente falando assim: nossa, depois que eu aceitei Jesus ficou tão difícil, as coisas ficou estreitou na terra. Não é assim, irmão, que fala, né? Estreitou na terra. Antes eu tinha dinheiro para festar com os amigos, hoje eu não tenho mais nem para comprar uma picanha. Eita, não é por aí o negócio, irmãos? Você trabalha, parece que não rende. E aí você, mas será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena realmente continuar na igreja? Aleluia. Era mais ou menos isso que o povo estava falando. Aleluia. Só que eles estavam sendo ingratos com Deus. Eles já haviam esquecido tudo que Deus tinha feito na vida deles lá no passado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora olha só que interessante. E além do mais, aqui no versículo 15, olha o que estava acontecendo. Eles estavam comparando a sua vida de crente com a vida daqueles que não eram crentes. Aleluia. E eles começaram a dizer assim: olha, ora pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Quer dizer, tem gente que peca, tem gente que anda com a vida torta e está prosperando. E eu estou ralando o joelho, e estou jejuando, e estou obedecendo, e eu não tenho, muitas vezes, o dinheiro que eu preciso. Eu não tenho, quem sabe, o dinheiro para comprar algo que eu sonho comprar. Era mais ou menos isso. Ele dizia assim, eles tentam o Senhor e parece que fica impune. Parece que não acontece nada com eles. Então, irmãos, jamais nós podemos comparar a nossa vida com a vida daquele que não serve a Deus. É por isso que Malaquias vem dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aleluia. Interessante que o mesmo aconteceu com o salmista Asaf, né? Asaf, ele entrou também em uma crise espiritual muito grande. E ele começou a questionar, e ele começou a querer comparar a vida dele também com a vida do ímpio. Mas um momento que ele teve um encontro com Deus, ele diz assim: mas quando eu entrei na casa do Senhor, então eu entendi qual é o fim
deles. Agora, queridos, o joio cresce como trigo. Aleluia. Jesus falou que nós não podemos arrancar o joio. Eles crescem junto. A diferença agora, quem sabe você não está vendo, mas a diferença você vai ver lá na frente. Aleluia. Então não se preocupe. Se você é justo, continue sendo justo. Se você está santificando a sua vida, continue santificando a sua vida. Se você está adorando a Deus, continue adorando a Deus. Não se preocupe. Não se preocupe com aquele que está prosperando. Quem sabe o teu vizinho está indo tudo de vento em popa, e você está ali com a maior dificuldade. Só que a diferença não é agora. A diferença é amanhã, é no dia do Senhor, é no dia do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Agora, por outro lado, eu vejo aqui outro tipo de pessoa, outra classe de pessoa. Está aqui no versículo de número 16, que diz assim: então aqueles que temem ao Senhor. A primeira classe que nós falamos era dos murmuradores, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho daqueles que temem ao Senhor. Olha que tremendo. A palavra do Senhor diz que o temor é o princípio da sabedoria. E aqui ele está falando assim, que os que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Então olha só, há uma diferença, queridos, porque quando a gente tem temor no coração, a gente não entra em qualquer lugar, a gente não faz as coisas se Deus não autorizar, você não toma decisões sem consultar o Senhor, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, o temor também está ali. Aleluia. Nós podemos até errar, sim. Nós podemos até pecar, sim, porque nós também estamos sujeitos a pecar. Mas há uma diferença, que aquele temor, ele começa a nos inquietar. Aquele temor começa a trabalhar dentro de nós e nos leva a um arrependimento. Aleluia. Eu não sei você, mas quando eu tenho a infelicidade de pecar, de fazer algo que desagrada a Deus, eu não consigo dormir tranquilo. Se antes eu não derramar as minhas lágrimas e não falar com Deus, eu não consigo repousar, eu não consigo descansar, porque o temor que está dentro de nós, ele faz isso. Aleluia. Então esse grupo de pessoas, nós podemos chamar eles também de remanescente. Remanescente é aquele grupo pequeno, mas que faz a diferença. Cadê esse remanescente? Está aqui essa noite? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus, aleluia. Então os que temem ao Senhor, fala cada um ao seu companheiro, o Senhor atenta e ouve. E olha que tremendo. Há um memorial escrito. Olha que tremendo isso daqui, irmãos. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. No livro do Apocalipse, capítulo 20, verso de número 12, diz que no dia do juízo, abrir-se-ão os livros. Que livros são esses? Existe um livro das obras, e existe um livro da vida, onde o nosso nome está escrito. Aleluia. Então quando Deus fala que há um memorial, tudo que nós fazemos para Deus, aleluia, inclusive o nosso pensamento, aleluia, tudo o Senhor contempla, tudo o Senhor anota, aleluia, tudo que você faz hoje na obra do Senhor, desde um copo de água que você traz a uma pessoa, o Senhor está anotando. Há um memorial escrito diante dele, aleluia, e ele está atento às nossas atitudes. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia. Você teme ao Senhor? Fique tranquilo. O Senhor, ele está anotando, e ele sabe todas as tuas dificuldades. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E olha só, eu encontro aqui algumas promessas, irmãos, nesse versículo. Para os que temem ao Senhor. Lá no versículo 17, olha que promessa tremenda.
e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, propriedade peculiar. Olha que tremenda essa palavra. Tesouro peculiar é algo raro, viu? É algo tremendo. A condição para ser esse tesouro particular é a obediência à palavra, é ouvido aos seus mandamentos. Aí você vai ser o quê? Propriedade particular. Se eu e você somos propriedade particular, nós temos o quê? Um dono. E quem tem dono, diabo tem que pedir licença para tocar. Se você tem um dono, o Satanás não pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do... Olha aí, é motivo para adorar, é motivo para glorificar. Aleluia. E eu te pergunto, vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir o Senhor, irmãos? Vale a pena ser crente? Alabaia, suribiacé. Eita, quem sabe você não está entendendo o trabalhar de Deus agora, mas vai valer a pena lá na frente, viu? Fica ligado, porque vai valer a pena, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Olha só que tremendo. E diz assim também aqui, ó, que naquele dia, que dia é esse? No dia que o Senhor voltar, no dia do julgamento, no dia do juízo, no dia do trono branco, eita meu Deus, né? O Senhor vai poupar aqueles que temem a Ele, aleluia. Poupá-los-ei como o pai poupa o seu filho, aleluia. Quem sabe hoje você está sendo injustiçado, né? Está sendo perseguido, mas não se preocupe, naquele dia vai ter uma diferença, porque você temeu o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele diz assim, ó: então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, aleluia. A diferença do justo e do ímpio, se você começar a ler a sua Bíblia, tem várias situações sobre a pessoa do justo e sobre a pessoa do ímpio. O Salmo 1 é um dos salmos que fala bastante, né? Ele fala que bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores e que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que na lei do Senhor medita de dia e de noite, aleluia. E esse salmo também diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, eles são como palha de moinha levado ao vento, aleluia. Ou seja, não tem estabilidade. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter riqueza, mas você tem estrutura para suportar a prova. Ai meu Deus, você tem estrutura, eita, o Senhor te coloca de pé todas as manhãs, você tem paz no teu coração. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter um carro novo, mas você tem paz. Você deita no teu travesseiro e você dorme. O ímpio não. O ímpio não tem sono tranquilo. O ímpio muitas vezes toma antidepressivo. O ímpio muitas vezes toma calmante para dormir. Nós muitas vezes perdemos a hora porque nós dormimos demais, porque a presença do Senhor está conosco. Você está entendendo? Você está entendendo? Então vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, irmão. Eita, eu estou sentindo Jesus aqui, eu não sei. Faz alguma coisa aí, adora, aplaude. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, oh glória. Que tremendo, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, deixa eu ler aqui um texto para você. Servir a Deus, querido, faz toda a diferença. Em meio a uma geração corrompida, há uma geração podre, há uma geração que está invertendo os valores, aonde a família está sendo desestruturada, mas servir a Deus vale a pena. Servir a Deus faz a diferença.
Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 10. Deixa eu ler aqui para você. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10. Fazer a diferença é o seguinte, irmãos. Aleluia. 1 Coríntios 10, verso 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Muitas vezes eu estou evangelizando e as pessoas fazem umas perguntas, né? Beber é pecado? Fumar é pecado? É proibido? Crente não bebe? Crente não fuma? É ou não é verdade? Né? Não é proibido. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam a minha vida. Ou seja, servir a Deus, fazer a diferença, é você olhar para um copo de cerveja e falar assim: eu não preciso dela, porque eu tenho Jesus. Eu não preciso de um cigarro, porque eu tenho Jesus na minha vida. É forte. Isso é liberdade. Aleluia. É liberdade em Cristo Jesus. É privilégio da graça de Jesus em nós. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E olha o que diz aqui também em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Deixa eu ler aqui para você. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. 2 Coríntios 6 diz assim, verso 14. O que é fazer a diferença, irmãos? Porque ser crente, irmão, só de nome não vale a pena, viu? Não vale a pena só dizer, eu sou crente da igreja tal. Não vale a pena ser um membro de igreja, não só. Tem que ser um discípulo de Jesus, tem que ser diferente. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que tremendo. Ser diferente é sair debaixo de julgos. O que é jugo, irmão? É algo que te prende. É algo que tira a tua liberdade como adorador. É algo que te escraviza. Então, missionário, eu tenho que deixar os ímpios de lado? Não. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, nós temos que fazer a diferença. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou ali no boteco, mas é porque eu quero evangelizar o meu amigo. Aí, quem sabe a pessoa vai até no boteco. Tem gente que já está me entendendo. E, em vez de influenciar o amigo, é influenciado pelo capeta que está lá no amigo. E aí, o que acontece, né? Vai achando que está podendo, né, irmão Valdecir? Vai achando que está com tudo, chega lá e leva uma rasteira do Satanás. Por quê? Porque não está preparado espiritualmente, não está revestido com o poder de Deus. Então, cuidado, queridos. Cuidado para você não pegar jugo sobre a sua vida, viu? Nós temos que vigiar nessas questões. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão entendendo? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E olha só que interessante, queridos. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. É notável. A diferença é notável. É na maneira de falar, no trato com as pessoas. É tudo diferente, irmãos.
A pessoa fala assim: nossa, eu não sei o que tem nessa mulher é diferente. Eu não sei o que tem nesse jovem, ele é tão jovem, mas ele é tão diferente. Alamassúria, olha só isso aí, irmãos. Não precisa nem ter uma placa escrita assim: eu sou crente, porque a sua vida já faz a diferença. Aleluia. Olha o que diz o Evangelho de Mateus para aqueles que servem a Deus. Eu quero ler para você aqui, já estou quase finalizando. Em Mateus capítulo 25, a partir do verso de número, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só abrir aqui para você. Mateus capítulo de número 25. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. A partir do verso de número 31, olha o que diz a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Olha a diferença. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste ver-me. Aleluia. Olha aí a diferença daquele que serve a Deus, irmãos. Esse dia vai chegar. Esse dia da separação dos bodes das ovelhas vai chegar. Então não se preocupe. Se você serve a Deus com integridade, continue servindo a Deus. Aleluia. E olha o que diz aqui no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí ele vai falando: porque tive fome e não me deste de comer, estive doente e não me visitaste, estive na prisão e não foste ver. Aleluia. E aí eles vão perguntar assim: mas quando que a gente fez isso, Senhor? Quando tu fizeste isso a um dos meus irmãos, a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Aleluia. Então vale a pena, irmão? Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar na presença do Senhor, mesmo que você hoje esteja gemendo e chorando, mas vai valer a pena. Aguenta firme, porque vai valer a pena. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E para nós finalizarmos, voltando aqui no profeta Malaquias, olha só que tremendo. Ele diz assim no capítulo 4, verso 1: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Eita. De sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Agora olha só a promessa: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como os bezerros do cevadouro. Você já prestou atenção quando você solta os bezerros que estão presos há alguns dias? Eles saem numa corrida, eles fazem festa, eles começam a sentir uma liberdade. Assim vai ser, irmã Valquíria, a minha vida, a sua vida, quando o Senhor, esse dia chegar. Nós vamos ser livres dessa escravidão do pecado. Nós não vamos mais ficar presos a esse corpo de pecado. Nós vamos ter uma liberdade. Nós vamos voar na asa do Espírito. Aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, queridos. Aleluia.
O Senhor diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, Ele fala assim: eis que cedo venho, e trarei comigo meu galardão. Aleluia. Então, queridos, se você hoje está no estreito, aguenta firme. Como diz a palavra do Senhor aos romanos, né? Aos hebreus, é só mais um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará.